Foram 8 meses muito intensos, de muito trabalho. E intensos na área, por exemplo, do combate ao crime organizado. O GAECO nas ruas praticamente todas as semanas, né, perseguindo uma atividade criminosa que movimenta a criminalidade de impacto em Santa Catarina. Isso tem importância significativa para a sociedade catarinense, porque significa que aquilo que movimenta os crimes de maior relevância no Estado está sofrendo um combate efetivo da nossa instituição. Foram 5 promotorias criadas para trabalhar unicamente com o crime organizado, numa atuação de abrangência estadual. O grupo de combate às facções criminosas atuando como suporte dessas promotorias e a intensidade da atuação do GAECO com todo o seu aparato em direção a isso. Nós adquirimos ferramentas tecnológicas novas para o GAECO, uma delas, inclusive, para apuração da lavagem de criptoativos, porque essa tem sido um recurso utilizado, pelas organizações criminosas, e uma maior integração entre os ministérios públicos no combate a essas organizações. Um maior diálogo com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, um maior diálogo com o Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tanto é assim que nós tivemos capacitações fornecidas em parceria com esses ministérios públicos, capacitações muito práticas, que a gente chama de hands-on, né? Ou seja, com substrato prático mesmo, a fim de que a gente avance nessa seara. De outro lado, nós tivemos também o combate ao feminicídio. Lá no começo do ano, nós dizíamos que aquela pequena queda que nós experimentamos no feminicídio em Santa Catarina, ela não seria sustentável, porque faltavam políticas públicas de suporte a essa mazela. E praticamente isso, aquele diagnóstico a priorístico acabou se confirmando. Nós tivemos inúmeros feminicídios, por diversas razões ao longo do ano, e isso reforçou a nossa crença no sentido de que nós precisamos aprofundar a obtenção dessas políticas públicas, né? A implementação dessas políticas públicas. E é nesse sentido que nós, do Ministério Público, estamos agora preocupados com grupos reflexivos para homens, com a implementação de capacitações para a renda e trabalho dessas mulheres, com a identificação do fenômeno e as suas diferenças no território. Todas essas foram ações que o Ministério Público perseguiu ao longo do ano. É muito importante isso, porque a vítima, durante muito tempo, foi encarada como um objeto de prova. Era como se nós enxergássemos a vítima como um repositório de fatos que precisavam ser relatados no processo para que a gente obtivesse as condenações necessárias. A vítima é muito mais do que isso. E nós passamos a praticar e incorporar no Ministério Público a ideia de que a vítima é protagonista desse processo. E o NEAVIT traz essa ideia, concretiza essa ideia. A ideia é que nós tenhamos um núcleo reunindo assistência social, saúde, orientação jurídica através de parcerias com a Defensoria Pública ou com a OAB, para que essa vítima possa acorrer a esse lugar e tenha, num único espaço, o encaminhamento para todas essas áreas de atendimento. Então, se ela precisa de atendimento psicológico, então o encaminhamento para o serviço adequado. Se ela precisa de atendimento no CRAS, o atendimento adequado. Se ela precisa entrar com ações de divórcio, de alimentos, o advogado necessário para que isso seja concretizado. Informações sobre o processo que tramita um servidor do Ministério Público, um residente do Ministério Público, para informá-la a respeito de tudo isso. E com isso, nós trazemos a vítima para uma situação onde ela é o centro das atenções. Até aqui, e é muito estranho a gente constatar isso, né? Um
promotor de justiça há pouco tempo teve um caso onde houve uma tentativa de latrocínio contra uma senhora no centro de Florianópolis. A senhora ficou machucada, levou uma coronhada na cabeça, um grande machucado. Houve a perseguição dessa pessoa, do autor disso. Ele também ficou machucado e ao final do dia, o autor desse crime já tinha sido atendido no hospital, já tinha levado pontos, já tinha passado por uma audiência de custódia onde perguntaram a ele se ele estava bem, se tinha sido bem atendido e já tinha sido encaminhado para onde deveria. A pergunta que fica é, e essa senhora? De acordo com o policial que lavrou a ocorrência, até o final do dia, a senhora continuava esperando na fila no hospital para ser atendida e levar pontos na cabeça. Então, quando você faz do processo penal, do réu no processo penal, o centro de todas as nossas preocupações, quando a gente não olha para a vítima, é isso que acontece. Os NEAVITs, eles trazem de novo para esse lugar, para esse centro de atenção, a vítima que deve ser prioritariamente o alvo das nossas preocupações. Exatamente, estou ansiosa para que a gente possa fazer o lançamento do mapa do feminicídio. Eu tive um spoilerzinho bem pequeno do que está sendo apurado e posso adiantar que nós vamos ter muitas surpresas, né? Vou dar um spoiler e talvez eu não esteja autorizada a fazer isso, mas vou fazer. A prevalência do fenômeno no nosso estado é rural e não urbana. Nós temos uma prevalência de feminicídios no ambiente rural e não no ambiente urbano. Então, só essa constatação já nos chama, já nos conclama a pensar em estratégias para esse tipo de fenômeno no ano que vem. E esse é o nosso objetivo. Essa é uma pergunta central, né? Quando a gente pensa em combate às facções criminosas, a gente pensa em combate a uma estrutura importante que causa insegurança às pessoas. Não deixa de ser isso, mas é muito mais do que isso. Primeiro, que o grande percentual de crimes violentos cometidos na sociedade são oriundos, são patrocinados por organizações criminosas. Nós temos crimes de tráfico de entorpecentes, nós temos homicídios, nós temos roubos, grandes roubos como o Novo Cangaço, como roubos a banco, nós temos crimes relacionados a furto de carros, enfim, uma gama imensa de uma criminalidade que a sociedade sente como muito potente, patrocinada por essas organizações. De outro lado, nós temos outros direitos que precisam ser garantidos e que não prescindem de segurança. Não existe desenvolvimento socioeconômico sem que nós tenhamos segurança pública. Nenhuma empresa investe num território onde a segurança seja degradada. E não havendo investimentos econômicos, o desenvolvimento social é atrasado. Então, atrás da garantia da segurança pública em si, do direito fundamental à segurança pública em si, existe uma série de outros direitos sociais que também estão atrelados. Garantir segurança é garantir também todos esses direitos. Daí a importância ao combate às organizações criminosas. Com os eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, algumas coisas ficaram muito evidentes. Por exemplo, nós não podemos perder o território. O território é muito importante. O Estado não pode simplesmente virar as costas para um determinado território dentro dos seus limites geográficos, assumindo a postura de que aquilo não lhe pertence ao crime organizado. Nós não queremos que isso aconteça em Santa Catarina. Nós não queremos que a polícia ou o Estado não consiga mais chegar a determinadas partes do nosso Estado. Essa é uma premissa. E não se faz isso sem o combate integrado.
porque nós temos organizações criminosas do Rio de Janeiro, nós temos organizações criminosas de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do norte do país, do extremo sul do país, do Rio Grande do Sul. Portanto, nós estamos falando de um conjunto de facções que tem livre trânsito no território nacional e que deve ser combatida de forma articulada. O COSUD é o consórcio de estados de integração dos estados do Sul e do Sudeste. Esses estados constituem o maior PIB do nosso país. Se nós precisamos de articulação interinstitucional, se nós temos nesse consórcio o maior PIB do nosso país, é uma decorrência lógica que a gente tenha a necessidade de integrar os ministérios públicos a fim de que eles possam oferecer propostas que sejam encampadas por esse consórcio e que desenvolvamos juntos soluções que possam ir ao alcance daquilo que a sociedade necessita. Vou dar um exemplo prático disso. Na última reunião do COSUD, na carta que fechou o encontro, os governantes, os governadores desses estados apontaram a necessidade de endurecimento da lei penal, no sentido, por exemplo, de permitir o cumprimento em regime fechado de maior parte das penas impostas quando se tem organizações criminosas. Isso é de uma importância central. E quando você tem todos esses estados juntos, articulando isso, junto às suas bancadas de deputados federais e de senadores, nós temos muito mais chance de fazer isso acontecer. Outra importância apontada pelos governadores e que moveram a atuação dos ministérios públicos. A agilização dos processos de recuperação dos ativos que essas organizações criminosas transacionam, né? Nós temos bilhões que foram descobertos agora por São Paulo, né? Transacionados nesse mercado ilícito por organizações criminosas. Então, a ideia é que nós desenvolvamos técnicas e sugestões e métodos de imprimir mais velocidade à recuperação desses ativos. Para isso, nós já temos uma reunião marcada em fevereiro, aqui em Santa Catarina, com todos os ministérios públicos do Sul e Sudeste, procuradores gerais e suas equipes relativas à recuperação de ativos, para que a gente possa identificar quais são as necessidades e apresentar aos governadores, na reunião de março, ações concretas que nós podemos tomar em conjunto para alcançar esse objetivo. Eu acho que é importante a gente deixar claro que a recuperação dos territórios, a recuperação geográfica, ela é central. Exatamente porque o Estado não pode olvidar, não pode virar as costas para nenhuma parte do seu território. O Estado tem que estar presente em políticas públicas e no exercício da sua autoridade, e é o que fala o Estado Democrático de Direito, em todos os momentos. E para isso há necessidade da recuperação de territórios perdidos. É o caso do Rio de Janeiro. Ainda não é o caso de Santa Catarina. Mas a segunda diretriz absolutamente importante no combate a essas organizações é o asfixiamento financeiro. Nós precisamos desenvolver técnicas que tornem as perdas maiores do que os ganhos. Então, tudo aquilo que asfixia, que encolhe, que dificulta essa movimentação financeira dessas organizações é importante. No caso do GAECO, foram 126 operações com 25 milhões de reais constritados, ou seja, apreendidos. Fora carros, aeronaves, enfim, fora todo o resto de bens imóveis patrimoniais arrecadados. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Além disso, nós estamos evoluindo, e esse é um processo de aprendizado, inclusive, no combate à lavagem de dinheiro que essas organizações promovem, né? Nós temos investigações em andamento e temos essa ferramenta da Chain Analysis que outra instituição, além do Ministério Público do Rio de Janeiro, tem à sua disposição, que
auxilia na investigação de lavagem em criptoativos. Tudo isso são investimentos que a instituição tem feito no combate a essa movimentação financeira das organizações criminosas. Porque o crime se articula em rede. É de se esperar que o Estado também se articule com todo o seu potencial. Então, nós temos um fundo, que é o FRBL, o Fundo de Reparação de Bens Lesados, composto por aportes financeiros das condenações que o Ministério Público obtém em ações civis públicas propostas por todos os promotores e promotoras de justiça no Estado. Esse montante é um montante destinado à aplicação em políticas públicas. Ora, se nós temos um grande problema, e esse grande problema é esse combate à organização criminosa, é justo que nós apliquemos parte desses recursos no aparelhamento das forças policiais que fazem o enfrentamento dessa mazela. Foram, no ano de 2025, cerca de 13 milhões de reais investidos nesse aparelhamento, em carros, ferramentas digitais, enfim, uma série de instrumentos necessários à realização desse trabalho de enfrentamento. Não se faz política pública sem recursos financeiros. Portanto, o Estado precisa de recursos para políticas em saúde, em assistência social, em educação, em segurança pública, em todos os direitos fundamentais sociais, onde a sua atuação é definitiva. Portanto, quando nós recuperamos dinheiro de imposto sonegado e entregamos ao Estado o produto desse trabalho, nós estamos entregando ao Estado a possibilidade de implementar mais saúde, mais educação, mais assistência social, mais moradia popular, enfim, mais direitos sociais fundamentais. E em 2025 foram cerca de 250 milhões de reais recuperados pelo Ministério Público. Ela é central. Lá em abril, nós falávamos sobre isso, sobre a necessidade do Ministério Público ser mais próximo da sociedade e ter mais capacidade de articulação com os poderes constituídos. E isso para que essa instituição, consagrada na Constituição de 88 como um braço forte da sociedade, pudesse fazer o seu trabalho, que é de induzir a implementação de direitos sociais, seja na área da segurança, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Quando a gente se aproxima da sociedade no Prioriza, por exemplo, conhece melhor quais são as necessidades, qual é o diagnóstico daquela comunidade, quais são as necessidades e traça as prioridades, nós estamos traçando essa relação de maior proximidade social, de maior diálogo, onde tanto o diagnóstico quanto a entrega daquilo que é preciso, ela é mais fácil. Quando nós nos aproximamos dos poderes constituídos num diálogo republicano, ou seja, onde há escuta, há diálogo, há debate, há até divergências, mas elas são construtivas, nós turbinamos, nós catalisamos a capacidade de produzir resultados de forma mais rápida. Uma ação judicial demora muitos anos para terminar, mais anos ainda para ser executada, e isso significa que aquele direito que a gente está pleiteando só vai acontecer 20 anos depois, 15 anos depois. Quando a gente consegue obter esse mesmo resultado no diálogo, quando a gente consegue construir esse resultado através de um diálogo profícuo, onde o Ministério Público entende quais são as dificuldades do poder público e o poder público compreende que precisa se organizar em termos de soluções, isso é tudo que se precisa. E essa tem sido o fio condutor da nossa atuação. Lá em 1988, e até um pouquinho antes de 88, o Ministério Público começou, né? Eu falo dos nossos founding fathers, ou seja, daqueles pais que pensaram essa instituição que a gente tem e que acabou sendo consagrada na Constituição, prevista na Constituição. Os nossos founding fathers, eles pensaram instrumentos para
realizar direitos que não eram nem mesmo percebidos, não eram cuidados por ninguém, que são os direitos coletivos. O direito ao meio ambiente íntegro, o direito à moralidade administrativa, uma administração livre de corrupção, o direito do consumidor de ter produtos íntegros por preços justos, enfim, toda essa gama de direitos não era protegida por ninguém. Aqueles pensadores daquela época, aqueles profissionais, aqueles promotores daquela época idealizaram ferramentas para que isso pudesse ser cuidado. E isso se traduziu na ação civil pública e no termo de ajustamento de conduta. Pois bem, a gente está falando de um mundo, em 1980, absolutamente físico, né? Hoje nós temos um mundo bem diferente daquele da década de 80. Nós temos um mundo digital. Na verdade, a gente transita entre o digital e o físico o tempo inteiro. Com isso, os problemas ficaram muito mais complexos. E é justo que a gente, nós, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras desse tempo, tenhamos que desenvolver novas ferramentas. Não ferramentas para substituir aquelas lá de trás, mas para se somar àquelas lá de trás. Então, e que ferramentas são essas? A autocomposição, que trata, que tem, né, no seu bojo a negociação, né, a possibilidade de se sentar e travar um debate construtivo para a identificação de uma solução apreciável, é uma delas. A outra é o compromisso significativo, que é a possibilidade de todos juntos, poder público, sociedade civil organizada, o segmento lesado, o Ministério Público, enfim, todos sentados à mesa, identificarmos as possibilidades de construção, de avanço e a ideia de solução para cada um desses problemas. Passa pela premissa de que o direito não vai conseguir ser implementado todo de uma vez só. Por quê? Porque o município tem todas as responsabilidades diante de si, né? E não tem todos os recursos para fazer isso de uma vez só. Então, como fazer isso de uma maneira possível de se levar adiante? Quando tudo isso acontece, lá no final, o que nós temos é uma solução que não é do Ministério Público, que não pertence ao Ministério Público. Ela pertence a todos que participaram daquele processo. Portanto, todos se acham muito mais responsáveis pelo produto do que nasceu e passa a ser uma solução mais fácil de ser implementada do que aquela construída a partir só do olho do Ministério Público. Então, são ferramentas novas, muitas delas já estão sendo regulamentadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e vão fazer parte da nossa caixa de ferramentas desse século, né? O nosso contributo, a nossa contribuição para que o Ministério Público esteja mais aparelhado para fazer o que precisa ser feito. O Prioriza, ele parte da ideia de que nós temos um Estado heterogêneo, né? Nós temos um norte metal mecânico, um sul cerâmico, um oeste agroindustrial, um litoral que tem na indústria do turismo e na indústria da autotecnologia sua força. Nós temos um miolo que tem na força do turismo ecológico uma das suas vias. Enfim, um estado muito heterogêneo. Diante disso, é preciso enxergar cada região com suas peculiaridades. Se nós elegermos uma prioridade estadual, nós não vamos alcançar essas peculiaridades. E a ideia, então, foi ir ao encontro dos promotores de justiça, ouvir o que eles tinham a dizer, apresentar dados socioeconômicos relativos à região e, a partir desse debate entre a visão do promotor de justiça, aquilo que ele pisa, né, a realidade com a qual ele lida todos os dias, e os dados socioeconômicos colhidos, edificar as prioridades regionais. Essas prioridades foram edificadas dessa forma.
e tomamos todos nós um grande susto, porque na área, por exemplo, da saúde pública, 90% dos promotores de justiça elegeram saúde mental como uma preocupação. Essa preocupação ela não é igual no estado inteiro. Por exemplo, no oeste do estado, há uma grande preocupação com o elevado número de suicídios entre crianças e adolescentes, quase 5 vezes maior do que a média nacional. Mas para o litoral, há uma preocupação relativa à falta de leitos para internação de pessoas drogaditas, né? Enfim, nós temos ao longo do território problemas diferentes, mas olhando para o mesmo lugar, que é a saúde mental. Então, isso nos dá a perspectiva de, ao final do ano que vem, termos resultados que vão ao encontro de cada uma dessas necessidades. E eu estou muito ansiosa para que a gente coloque em prática tudo isso e analise os resultados que a gente eventualmente vai alcançar no final do ano. Foi um grande esforço, primeiro de conhecimento da máquina, né, conhecimento do orçamento e de como ele vinha sendo executado. Depois foi um exercício de articulação com os demais poderes, houve um diálogo intenso com o Poder Judiciário para nós entendermos como nós poderíamos, à luz do que eles já fazem, como nós poderíamos aperfeiçoar as nossas estruturas. Houve uma articulação junto com o Poder Executivo para que a gente pudesse conhecer o futuro das receitas, a evolução das receitas e nos planejarmos de maneira mais adequada. Nós assumimos a tarefa de, com uma tesoura enorme, simplesmente tesourarmos mesmo as despesas, selecionando aquilo que era indispensável, daquilo que poderia ser realizado em outro momento. E com isso nós economizamos cerca de 55 milhões de reais. Esses 55 milhões de reais revertem em favor da sociedade porque nós conseguimos investir esse montante a favor de uma atuação ministerial mais adequada, valorizando as pessoas que fazem o trabalho nessa instituição, porque uma instituição não é feita de móveis, sedes, lápis, enfim, computadores. Uma instituição é feita de pessoas que se entregam à tarefa de executar aquilo que a Constituição diz que nós temos que fazer. Então, foi difícil, mas nós chegamos lá. E aí, como feito inédito até aqui, em função desse ajuste fino que nós fizemos com todos os poderes, nós conseguimos executar todo o orçamento. Todo o orçamento. Nós não vamos devolver absolutamente nada ao Poder Executivo. A devolução é de 26 mil reais, ou seja, praticamente nada, justamente porque nós nos organizamos para dar conta de executar cada uma das ações que estavam previstas, à exceção daquelas que a gente tesourou em função de não serem indispensáveis nesse momento. Primeiro, muito suor mesmo, muito trabalho. Essa instituição é feita de trabalho, é feita de gente que ama o que faz, sabe o que as pessoas precisam desse trabalho e que, portanto, não deixa de olhar para o que está faltando, né? Essa instituição é feita de gente que acredita na missão que o Ministério Público tem. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é muito trabalho, muito suor. Para além disso, se a gente, nesse mar de trabalho, se a gente for lá nadar um pouco e ver o que vai acontecer, eu diria, nós vamos ter uma atuação intensa na área do combate ao feminicídio, nós vamos prestar muita atenção e ter ações coordenadas na área do combate à violência doméstica em si, nós vamos aprofundar o combate ao crime organizado de uma forma ainda mais pragmática, com esse asfixiamento financeiro aperfeiçoado. Nós vamos aperfeiçoar as nossas estruturas de combate ao crime organizado.
Acho que a sociedade pode esperar de nós uma atenção ainda maior às vítimas, como pessoas para quem a nossa atividade é primariamente destinada, né? Então, uma proximidade ainda maior. E acho que pode esperar resultados práticos. Eu gostaria de chegar ao final do ano que vem e mostrar para a sociedade catarinense o que concretamente nós alcançamos lá no extremo oeste, lá no norte do estado, lá no sul do estado. Ao invés de anunciar dados em números, eu gostaria de anunciar o que nós conquistamos de realidade, de fático, assim, daquilo que a gente pode tocar em favor da sociedade. E acho que é isso que o Prioriza pode nos trazer.